Voltamos então, segundo momento do programa Vida Saudável, que hoje está recebendo a visita do professor, do psiquiatra Alfredo Lullier. Como médico, vem nos falar sobre um tema que nós necessitamos aprender e aprender muito, que é sobre a maconha. Agora nós vamos lhe convidar para recepcionarmos a Bianca, que vem nos falar sobre um produto de grande qualidade. Estou falando do Supra-Sói, que é um produto que a Josapar entrega para todos nós. Seja bem-vinda, Bianca. Supra-Sói, o seu momento de saúde. Toda tecnologia aplicada na extração da proteína isolada de soja proporciona à linha Supra-Sói proteínas de alto valor biológico, sem agregar o sabor característico do grão da soja. Supra-Sói tem o melhor da soja. É rico em cálcio, ferro e zinco e nas vitaminas A, B12 e D. A linha possui versões que reúnem os benefícios da soja e do leite, opções sem lactose, sem glúten e sem açúcar, e ainda diversas opções de sabor. Encontre já o produto que mais combina com você, que melhor atende às suas necessidades e coloque mais saúde no seu dia com Supra-Sói. Um produto Josapar, produzindo qualidade desde 1922. Supra-Sói, o seu momento de saúde. Depois da visita da Bianca, nós voltamos a conversar, mas muito mais ouvir o Dr. Alfredo Lullier sobre esse tema tão importante, com o interesse e o foco na prevenção, maconha. Doutor Alfredo, eu vou resgatar um pensamento meu do início do nosso encontro, que é a porta de entrada. Por onde ou por que as pessoas, os seres humanos, não posso mais falar em jovens, porque o senhor já falou que não tem mais uma faixa etária que utiliza essa droga, mas por onde começa? Ou como começa? Começa, geralmente, na época em que não deveria começar, que é na adolescência. Né? A maioria das pessoas tem as primeiras contatos com a droga, adolescência ou final de adolescência. Né? E, normalmente, nos grupos, embora haja situações até na família, mas normalmente nos grupos de iguais, né, de adolescentes. Como eu tinha falado antes, é uma faixa em que o cérebro ainda não está completamente amadurecido, está amadurecendo as suas funções mais nobres, tomada de decisão, funções executivas, né, capacidade de realizar coisas, o julgamento, se uma coisa é adequada ou não, se é boa ou não, etc. Então, isso que se desenvolve durante a adolescência se torna tremendamente perturbado pelo uso de uma droga durante esse período. Tá? A maconha, tu já tinhas falado até antes, né, ela é porta de entrada também para uma série de outras drogas. Né? A questão da porta de entrada, ela mostra uma situação curiosa. Então, por exemplo, se a gente vê não só a maconha, como o álcool, até em maior frequência, as pessoas iniciam a utilizar o álcool. Né? Existia antes uma diferença em relação a gênero, né? Que atualmente não, as meninas estão bebendo praticamente tanto quanto os meninos, então isso já não existe tanto assim, não é tão diferente. E também o pudor, que antes existia em relação a menino ou a mulher beber em público, que atualmente não existe mais, quer dizer, a mulher bebe em público sem nenhum problema de pudor. Isso vale para a maconha também? Isso também vale para a maconha, certamente. Só que a maconha é muito menos usada em público, né? É raramente usada em público, não sei em shows, etc., em que isso acontece. Mas em festas, né, que isso pode acontecer. Mas aí sim, o uso não faz diferença de gênero. Mas a porta de entrada, então. Porta de entrada tem uma questão curiosa, que é assim, por exemplo, se a gente olhar prospectivamente, por volta de 95% dos usuários, de pessoas que usaram maconha, ou que usam e que continuarão usando, somando todos esses, não vão evoluir para drogas mais pesadas, ou mais para outros tipos mais aditivas, como a cocaína, heroína, anfetamina, não vão evoluir. 5% evoluirão
por volta de 5%, evoluirão para esse uso de drogas mais pesadas. Né? Então diz assim, bom, então não dá para dizer que a maioria, não, a grande maioria permanece na maconha. Ou, eventualmente, até depois larga a maconha. Né? É o que acontece. Mas se a gente vê pelo outro lado, ou seja, se a gente vê, por exemplo, da população de dependentes químicos, de drogas pesadas, né? Vamos tomar aí cocaína em forma de crack, né? Praticamente todos iniciaram ou pelo álcool ou pela maconha. Muito raramente iniciaram diretamente pela cocaína. Tá? Então, o que a gente vê? Sim, a droga é a porta de entrada para alguns indivíduos. Para outros ela não funciona como tal. Então, não é uma questão farmacológica a porta de entrada da droga em si. É uma questão que terá mais a ver com a personalidade do sujeito, ou com problemas que esse sujeito tenha em si, né? E com a sociedade. Eu digo com muita frequência, com muita importância, o grupo no qual ele está inserido. Porque se ele tem o azar de estar inserido num grupo em que usa alguns elementos, usam a cocaína, alguns elementos desse grupo, algumas pessoas desse grupo usam a cocaína, né? A chance dele usar a cocaína vai aumentar muito, principalmente para o adolescente, que se espelha muito mais nos amigos do que nos pais. Né? Então, é assim que se estabelece a questão do início. Né? Não se sabe também, a não ser considerando alguns fatores de risco, né? Como esse, por exemplo, né? O adolescente que está inserido num grupo de usuários, né? Onde existem alguns desse grupo que são usuários, não se sabe bem todos os fatores. Então, e principalmente para aquele indivíduo em si, né? Então a gente pode saber que tal coisa pode ser um fator de risco para o uso da maconha. Será que aquela pessoa tem tudo isso? E como é que a gente vai saber, um por um, cada um, como é que ele vai seguir depois? Né? Então esse também é um argumento que clama, né? Nos coloca frente à necessidade de ter algum tipo de controle desse uso. Né? Provavelmente essa experiência do Uruguai, se vai nos trazer problemas de fronteira, por outro lado, né, vai nos trazer uma experiência maior em relação a essas coisas. E a gente poder avaliar melhor o impacto, né, dessa normalização, vamos dizer assim, do uso da maconha na sociedade. Eu sou totalmente favorável ao debate social, né? Acho que os riscos não justificam uma proibição pura e simples, acho que as pessoas têm que ser informadas, mas que têm que ter um espaço de liberdade, né, na sua vida para decidir as coisas, porque existe um argumento que é utilizado pelo pessoal da liberação, que é o do álcool. Né? O álcool é uma droga vamos dizer assim, que traz tantos riscos ou mais até, né, tantos danos ou mais até do que a maconha, e no entanto é liberado. Mas a gente sabe o tamanho do problema social que o álcool representa. Né? Doutor, um pouco um tiro no pé esse argumento, porque por um lado, a sociedade liberou o álcool. Mas qual é a experiência do álcool? Bom, a experiência do álcool é que 10% da população ou é dependente ou está a caminho de ser. Né? Então, isso é uma experiência positiva em relação à liberação. Se a gente não necessariamente contraindica, vamos dizer assim, totalmente, mas também nos diz que é preciso ter informação, controle e também ter serviço de saúde preparado para receber as consequências. Né? O que não existe em nenhum desses países que está debatendo a liberação. Talvez os Estados Unidos tenham. E no Brasil, muito menos. Brasil... Se dessa forma que está, nós não temos o suporte para atender uma série de pessoas que têm problemas muito graves como usuários, imagina, sem informação e liberado. Vaga no CAPS, não tem ambulatório específico, uma cidade como a nossa, então tem que preparar não só a população com informação,
como a rede de saúde, né, com capacidade para atender as consequências. Mas deixa eu só resgatar o que o senhor falou aí, que eu penso importantíssimo. É evidente que essa colocação não tem nenhuma conotação de legislação, até porque eu sou um analfabeto em ciências jurídicas. Mas, veja bem, o senhor me fala naquele cidadão, naquela criatura que tem problema com álcool, ou seja, que consome álcool. Nós temos leis que são rígidas, embora a grande maioria dessas leis não são cumpridas, quanto àquele que consome álcool e vai dirigir. Sim. Nós temos leis, infelizmente não são punitivas, mas elas existem. Para quem eventualmente consome álcool e toma posse da direção de um automóvel. Exatamente. E quem consome maconha poderia dirigir? Está liberado. Está liberado? Se for pego porque o dano no cérebro quer me parecer que é semelhante. O prejuízo motor, né, sim, sim, e cognitivo, ou seja, a nesse sentido eu atenção estou fica falando. prejudicada, tanto igual ao álcool, né, em um determinado grau. Agora, claro, se o indivíduo se intoxicar pesadamente com álcool, ele vai chegar a um ponto que ele não consegue nem caminhar, enquanto com a maconha não vai conseguir isso, né? Ele vai continuar melhor, mas altera a atenção, altera o cálculo da passagem do tempo, né? Relações as relações visuais de profundidade, etc., também ficam alteradas. Então, é um risco maior, tem um risco muito maior, e a gente vê isso, coisa que não vem à tona muito, mas se vê muito no pronto-socorro, né? Quer dizer, uma boa porcentagem de pessoas que sofrem acidente ou que sofrem violência também, que é um problema associado ao uso do álcool e das drogas, essas psicoativas, né? O risco de violência, não só como autor, como vítima também, né? Se expor à violência, né? É maior, é significativa, né? Bastante significativa a quantidade de pessoas que morreu porque fumou baseado. Doutor Alfredo, nós estamos indo para não pelo baseado, mas morreu de um acidente, se envolveu num acidente, etc. Mas isso não é divulgado, né? Isso não aparece. E não tem legislação para isso. Então, se uma autoridade de trânsito perceber que alguém que usou uma substância como maconha, ou que está chapado, vamos dizer assim, né, de maconha, está intoxicado com a maconha, ela não vai poder fazer nada porque não está proibido o uso, né, não está previsto, inclusive pelo seguinte, como é que vai detectar o uso da maconha? Para o álcool nós temos o bafômetro, né? Temos que criar um maconhômetro. Né? Temos que criar um maconhômetro aí. Como vai detectar o uso de maconha? Né? Não tem nem ideia. Então, vamos dizer assim, teria que usar no hálito não conheço um aparelho que detecte, mas só na urina. Então teríamos que usar a urina do sujeito para detectar no momento ali se ele usou. Tá, mas se não há possibilidade de fazer a utilização desse aparelho, porque vai gerar a prova contra si, imagina com um teste de urina. Mas isso não seria legalmente viável também, porque se o sujeito fumou maconha ontem, vai dar no exame, vai aparecer no exame de urina. Então ninguém vai conseguir provar que ele fumou maconha há poucos instantes, que está sob o efeito da droga, né? Porque a maconha é eliminada lentamente do organismo. Então, aparece nos exames de urina durante bom tempo, né? Doutor Alfredo, como os pais podem observar que seus filhos estão iniciando com esta droga? Tem alguma modificação de comportamento, algum sintoma aparente? Olha, não tem um sintoma específico, a não ser o que dá para disfarçar, que é o olho vermelho, né? Olho vermelho, um relaxamento muscular das pálpebras que fica mais... Se ampliam, né? Não, fica caído, ao contrário, fica uma ptosezinha na pálpebra. Eu estou falando em termos de... Não, a dilatação é com estimulante. A maconha não é estimulante, ao contrário, ela é sedativa, então não produz dilatação na pupila, ela produz uma queda na pálpebra, no relaxamento da musculatura. E a boca seca, né?
apetite exagerado, principalmente em horários inusuais. Né? Isso são alguns sinais de uso de maconha. Né? Esse apetite exagerado que aí eles chamam de larica, né? Que é aquela fome que dá principalmente depois de um certo período, depois de um certo tempo depois de ter fumado, né, maconha. Pode dar no início também, mas geralmente é um pouquinho mais adiante. E outros sinais são alterações de um sinal que o usuário pesado não percebe, que uma pessoa que não usa pode perceber, o cheiro na roupa. Não é? Porque a pessoa está acostumada, é como no tabaco, né? O fumante não percebe o cheiro né, que exala, vamos dizer assim, de cigarro, mas as pessoas que estão à volta percebem. Né? Então esse cheiro também, às vezes, no usuário pesado é possível de perceber. E o que a gente conhece como cultura da maconha, né? Ou seja, uma ideologia, né, que acompanha o uso e que está, às vezes, acompanhada de símbolos, como o próprio símbolo da folha da maconha. Né? Então, tela do computador com uma folha de maconha, etc. Às vezes só falta dizer, olha, eu fumo. Né? E os pais ainda não se deram conta de que a cultura da maconha já faz parte... Quer dizer que o usuário se torna apologista? Nem todo usuário se torna apologista, mas existe vamos dizer assim, ao redor da maconha um contexto cultural que envolve músicos, artistas de diversas áreas, né? Envolve pessoas importantes da sociedade, né? Ex-ministros, inclusive, né? Que são ex-presidentes também que defendem, já defenderam e tem com frequência seu nome citado como um dos defensores. E que tem, vamos dizer assim, o uso da maconha como um estandarte de liberdade. Né? Pois eu ia lhe perguntar sobre isso. Normalmente quem fuma tabaco, argumenta, tem algumas âncoras, porque acalma, porque emagrece, porque tranquiliza, enfim. E o usuário da maconha coloca onde a sua justificativa, mesmo que em ambiente restrito, do grupo ou daqueles que também consigo dividem essa tarefa. Eu vou ter que te corrigir aí no caso da questão do tabaco. O tabaco não acalma. Sim, mas eles argumentam que acalma. Estimulante quem fuma fraco, sempre diz que vou fumar um cigarrinho para me acalmar. E pode produzir ansiedade. Acalma a ansiedade da fissura ou da abstinência, como qualquer droga. Então diz assim, não, eu quando fumo eu fico mais tranquilo. Claro, que quando não fumo fica ansioso por causa da abstinência. Né? Que às vezes não aparece como tal, aparece como irritabilidade, irritação com alguma coisa, né? Inquietação, por exemplo, no ambiente que está. Às vezes é porque está com vontade de fumar um cigarro. Né? Então o cigarro não é calmante, o cigarro acalma a abstinência. Veja, é uma leitura distorcida de quem hoje se utiliza tem do aquela tabaco. questão assim, não, mas quando eu quero pensar em alguma coisa, daí eu pego, fumo um cigarro, fico pensando. Né? Mas não precisaria fumar um cigarro para ficar pensando. Né? Pode parar para pensar sem precisar fumar um cigarro. Né? Então o cigarro não faz pensar. Isso aí é um mito também. É uma coisa que o fumante diz, muitas vezes, para justificar sua dependência. Né? Outra coisa é a respeito do emagrecer. O cigarro não emagrece. O cigarro, parar de fumar pode engordar, o que não significa que o cigarro emagreça. Tá? Então, normalmente, o risco de engordar existe, é verdadeiro, quando a pessoa para de fumar. Por volta de 3 a 4 quilos. É a média, né, de ganho de peso. Mas o senhor já ouviu argumentos dessa natureza na sua clínica? De pessoas que... Ouço, mas a gente tem que esclarecer. Sim, né? sim. Então, se tu eu trouxe justamente como argumento de fumantes, argumentos de quem hoje se utiliza... Se tu usa a balança, tu vai ver que não acontece isso. Quem começa a fumar não vai emagrecer porque começou a fumar. Não é um tratamento para obesidade, muito menos, né? Mas talvez vire um esqueleto um tempo menor. Assim, tem uma charge do esqueleto fumando. Tal. Talvez vire um esqueleto em tempo menor do que viraria. Né? Mas não vai estar presente, consciente para saber, para desfrutar da magreza. Mas, assim, o que acontece? Se a pessoa não tomar cuidado, ela tenderá a engordar até mesmo por substituição. Né? E por busca, às vezes, de alimentos mais calóricos,
né, na tentativa de suportar a fissura. Né? Bala, sorvete, comilança, etc., engorda. Né? Mas não que o tabaco emagreça, né, ou que proteja da obesidade. Não. Tanto é que tem muito obeso que fuma e continua obeso, não faz uma diferença. São os mitos que o senhor colocava aqui para ser descaracterizados e, quem sabe, anulados. Eu vou lhe pedir um minuto, porque o Júlio já me avisa que nós precisamos fazer uma parada para que você possa assistir junto conosco a mensagem dos nossos patrocinadores. Eu vou só lhe pedir, doutor Alfredo, que o senhor não perca essa linha de raciocínio, porque eu estou mais ansioso de... a resposta. Exatamente, eu estou mais ansioso, com certeza, para saber a sua colocação a respeito desse processo. Completar a questão da maconha. Já voltamos, já voltamos.